Olá pessoal, estamos de volta. O jogador Marcinho se apresenta à polícia no Rio de Janeiro e pai nega que estivesse dirigindo, mas diz que filho não estava bêbado. Engana que eu gosto, né? O cara foge, atropela um casal, mata, omissão de socorro. Quem é que vai acreditar na palavra de vocês? Omissão de socorro. Tem que ser preso, aguardar a justiça, preso. Mas nós estamos no Brasil, e no Brasil, assim como a Câmara Municipal de São Paulo aqui, e a Câmara Federal em Brasília, é uma casa da Mãe Joana, são casas da Mãe Joana, e a LESP, esqueci da Assembleia Legislativa de São Paulo também. Bom, vamos lá. Pai confirma à polícia que Marcinho, ex-Botafogo, atropelou o casal, mas disse que filho não estava alcoolizado. Ô paizão, ô Sérgio Lemos de Oliveira, você precisa falar uma coisa que todo mundo já sabe, que o seu filho atropelou, ele omitiu socorro. Agora, se ele estava alcoolizado ou não, infelizmente, né, já se passou alguns dias, porque o seu filho ele foi covarde, né? Ele foi covarde, ele omitiu socorro. O senhor sabia que morreu um ser humano? Hein, seu Sérgio Lemos de Oliveira? Sérgio Lemos de Oliveira e o filho, jogador Marcinho, prestaram depoimento na manhã de hoje, no caso do atropelamento de um casal de professores no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Homem morreu e mulher ficou gravemente ferida. Olha, esse país, se depender, né, se famosos atropelam e matam, aí diz que todo mundo é igual perante as leis. Não é, não é. Isso aqui é sacanagem. Esse jogador, na minha opinião, poderia ser ele ou outro, mas ele omitiu socorro. A partir do momento que você omitiu socorro, você já tem que ser condenado pela justiça. Nós começamos um novo ano, mas olha, a nossa justiça não muda nada. E eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, o delegado, eu estava criticando outro dia aqui alguns delegados, mas um colega meu, que é delegado também, não vou mencionar o nome dele, disse o seguinte: as brechas que nós encontramos, ô Ligeirinho, tem um problema. Às vezes prejudica o próprio delegado, a autoridade de plantão. Mas aqui é para outra conversa, aí a gente explica direitinho. O lateral direito, Marcinho, e o pai do jogador, Sérgio Lemos de Oliveira, prestaram depoimento na manhã desta segunda-feira, na 42ª Delegacia da Polícia Civil, no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para prestar depoimento. O ex-jogador do Botafogo é suspeito de ter atropelado um casal de professores na madrugada do último dia 30 e não ter prestado socorro. Eu tô rindo aqui porque as câmeras mostraram, né? Ele fugiu, é ele mesmo. Olha, o primeiro a depor foi Sérgio. De acordo com o delegado de plantão, ele confirmou que Marcinho era o condutor do veículo no momento do atropelamento. Veja só, ele afirmou que o filho dirigia em baixa velocidade. Vai mentir para outro, meu. Em baixa velocidade, no mínimo, esse senhor aqui não teria falecido. Foi em alta velocidade. Mas negou que o filho estivesse alcoolizado. Bom, o senhor é um mentiroso. O senhor, quem é que vai confiar? É claro, o senhor é pai, né? Todo pai, que seja decente, ele tem que tratar o filho de acordo com os ensinamentos. Eu imagino que o senhor ensinou ele a ser honesto, né? Ser responsável. Aí ficou famoso, aí ele ficou diferente. Ele não dirigia em baixa velocidade. Qualquer Zé Ruela saberia isso, viu? Não mata ninguém. O senhor não entende nada. Então fica calado aí. E negou que o filho estivesse alcoolizado. Bom, aí não dá para provar, né? O fogo dele acabou quando? 2 dias depois? Cada uma. Baixa velocidade. Daqui a pouco vai falar que ele tá correndo 10, né? Olha, Alexandre Silva de Lima morreu no local. E a sua esposa Maria Cristina José Soares e o seu Sérgio era um casal de professores. Nem isso vocês respeitam. Olha, ela foi internada e está em estado grave ainda no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Ela foi transferida para o Hospital Vitória, onde se recupera de uma cirurgia realizada no último domingo. Estou vendo aqui a foto desse sacana aqui. Ele de branco e o pai dele ali, né?
Já combinaram tudo para falar na delegacia e acho que o delegado vai, claro, o delegado tem que ouvir, né? Faz parte do trabalho dele. Olha, eles chegaram por volta das 11 horas à delegacia. O advogado que representa Marcinho e o pai, Gabriel Habib, chegou a... Bom, vamos lá. O delegado chegou às 11 horas da manhã à delegacia. O advogado que representa Marcinho e o pai se chama Gabriel Habib. Habib, né? É que esse pessoal que escreve aqui também, vou te contar, não coloca pontuação, você vai no ritmo deles aqui. Mas vamos lá. O delegado se chama Gabriel Habib. Olha só o delegado, o jeito dele. Ele chegou à delegacia no recreio aproximadamente 1 hora antes dos clientes. Conversou com o delegado Alain Luchardo, responsável pela investigação do caso, e cumprimentou Márcio Albuquerque, advogado das vítimas. Ninguém quis falar com a imprensa. Claro, claro. Bom, aqui que eu vejo com mais sacanagem, uma falta de respeito total. Olha só, o que o Marcinho se manifestou na última sexta-feira por meio da sua assessoria de imprensa. Falar você não sabe. Bom, pessoal, não estou generalizando, mas o jogador de futebol, você já percebeu que, de modo geral, quando eles começam a ganhar dinheiro, ficar rico, se é casado, ele separa da mulher. E já fica com 2,20, essa mulher tem 40. Segundo, não quer estudar, já perceberam? Eles não investem nos estudos. Não investem. Você já percebeu as entrevistas desses jogadores? Não estou generalizando, todos eles não sabem falar o português corretamente. É só gíria. E ele diz aqui que estava dando suporte necessário aos envolvidos. Que suporte? O suporte seria você não omitir o socorro. Você matou um senhor. A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo o suporte necessário aos envolvidos. Isso é brincadeira de mau gosto. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, presta depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades. Isso. Olha, vou repetir. Tira esse negócio de que todos são iguais perante as leis. Não são. O Marcinho aqui é diferente, o pai dele também. Os professores atravessavam a Avenida Lúcio Costa, na altura do número 17.170, quando foram atingidos pelo carro. Modelo Mini Cooper, eu comentei isso um dia. O veículo estava em nome de uma empresa de materiais hospitalares, em nome do Sérgio Lemos de Oliveira, pai de Marcinho, e é sócio dessa empresa, e por isso foi intimado a prestar depoimento. O carro foi encontrado abandonado, na rua Hermes de Lima, no Recreio dos Bandeirantes, a cerca de 600 metros do local do acidente, onde ele fugiu, ele omitiu o socorro. Vou falar 300 vezes, o Marcinho, ex-Botafogo, ele foi covarde, ele é criminoso, ele omitiu socorro. Viu, Marcinho? Não importa, você é um cidadão como outro qualquer, a diferença é que você é criminoso. Você foi covarde, você fugiu do local e você matou uma pessoa. E reze para a dona Maria, a senhora aqui, eu esqueci o nome dela, que ela não faleça, né? A gente reza aqui. A polícia realizou sua primeira perícia até ali mesmo no local. E o veículo em seguida foi levado para a seguradora, para a garagem da casa do pai do jogador. Os comentários. Pelo estado do carro, mostra que estão mentindo. Não vai dar em nada. Olha, o povo é sábio, hein? O Carlos Alberto Ferreira de Souza diz o seguinte: mais um caso que não vai dar em nada. Isso aqui é o Brasil. O Vanilson Moura diz o seguinte: Edmundo, Guilherme, atacante, Alexandre Pires, cantor, Renner, qual foi preso? Boa pergunta, hein, Vanilson? Tá com memória boa, hein? Tem dinheiro, é famoso, pode atropelar, matar, que a justiça aplaude. O Rogério Ferrer diz o seguinte: estava em baixíssima velocidade. Por favor, que hipocrisia. No mínimo 90 km por hora. Olha o carro. A moça que não faleceu na hora foi livramento de Deus. Rogério Ferrer, você está certíssimo. É a minha opinião também. Isso é uma sacanagem. Esse pai dele é outro Zé, desculpa a expressão, é um Zé Ruela. Não é mais bonito falar a verdade? Olha, meu filho
Ele foi um idiota, um imbecil, e ele vai ter que pagar. O pai que faz isso, o pai de verdade mesmo. Como a famosidade muda as pessoas, né? O caráter. Vou repetir, viu, Rogério? Me desculpe aqui, vou repetir o que você falou. Eu vou colocar em destaque, inclusive. O Rogério Ferrer diz o seguinte: estava em baixíssima velocidade. Por favor, que hipocrisia. No mínimo 90 km por hora. Olha o estado do carro. A moça que não faleceu na hora foi por livramento de Deus. Exatamente. Gustavo Saraiva Correia. Esse caso vai ser igual ao caso do ex-jogador Edmundo. Infelizmente não vai dar em nada. Isso é Brasil. Não, vamos mais comentários. Está chegando bastante comentário aqui. O Carlos Eduardo Quinalha diz o seguinte: eu acredito em Papai Noel. Se não estava bêbado, por que não prestou socorro? Falta pena de morte nesse país. O Fábio de Santana Garcia diz o seguinte: tudo lamentável. O cara atropela, mata e se evadir do local sem prestar socorro. Claramente fugir do flagrante. Se apresentar 4 ou 5 dias depois do ocorrido, para não ter possibilidade de confirmar a presença do álcool no sangue. Exatamente, viu, Fábio? Justiça, polícia, olhando o atacante, que o cara se apresente quando bem entender. Essa é a justiça para os ricos do Brasil. O Klinger Farias diz o seguinte: exatamente isso, extremamente lamentável. Esse país é uma vergonha. Olha, o Dilson Matos diz o seguinte: devia estar doidão, muito irresponsável, não acredito nesse cara. Júlio Ferreira, pelo estado que o carro ficou, com certeza estava em altíssima velocidade. A Ana Paula Guimarães Monteiro de Castro diz o seguinte: mentira dele, não está dando suporte nenhum aos envolvidos, ficou escondido para fugir do flagrante. Exatamente. Paulo Alexandre Ney Quevedo diz o seguinte: pancada forte mesmo, vai responder pelos crimes de homicídio culposo, se não doloso, por ter assumido o risco de, a depender da perícia, lesão corporal grave se a vítima não falecer e omissão de socorro. No Brasil isso não é nada, nem um dia efetivamente preso, embora tenha tirado uma vida e atentado contra a segunda. O Gil Mack diz o seguinte: o assassino estava são, então punição dobrada, porque foi com total intenção, tipo, sai da frente que o playboy está passando. Olha, bem falado, já que ele não estava bêbado, né? Então, vamos colocar omissão de socorro, mais um motivo para... Verdade, viu? Verdade. Povo, nossos internautas são maravilhosos. Ajuda a gente a praticar o jornalismo aqui, viu? Essa interação é muito importante. O Anísio Rodrigues diz o seguinte: mas como? Pelo estado que ficou o carro, estava correndo, e muito. O Mazão diz o seguinte: ele não é o suspeito estagiário. Ele estava dirigindo o carro, está destruído o carro e da empresa, do pai dele. Ele confessou que estava dirigindo, então ele não é suspeito. Exatamente, exatamente, viu? O pessoal aqui, né, os estagiários, eles usam isso mesmo, viu, Mazão? Gostei seu comentário. Não tem que colocar suspeito. Efetivamente, eu comentei aqui no início. Nós estamos aqui ao vivo. Eu comentei sobre isso. Tinha câmeras que mostrou. Era ele mesmo, poxa. O Roberto Teodoro diz o seguinte: pelo estado que ficou o veículo, dá para perceber que ele dirigia bem devagar. Quer dizer, o cara tá tirando sarro aqui, né? Meu Deus do céu. O Adilson Silva diz o seguinte: isso não pode ficar impune. Foi assassinato e o autor com certeza estava, no mínimo, alcoolizado, deixou passar às 48 horas, se apresentou com o advogado, mas a justiça tem que ser feita. Não podemos ficar à mercê de irresponsáveis assassinos que ceifam a vida de nossos familiares. É isso aí, Adilson. O Jorge Augusto Marinho Júnior diz o seguinte: cara, se não bebeu, por que fugiu? Por que não socorreu? Se fugiu, tinha algo a esconder. Na boa, essas pessoas públicas precisam ser punidas com rigor, para ficar como exemplo para a população comum. Jorge, ó, parabéns, rapaz. Gostei do seu comentário, viu? O Botafoguense diz o seguinte: quem tem dinheiro nesse país não vai ficar preso. Vê o exemplo do Edmundo, matou 3 em 1995 e não deu em nada. Já o Hernande só atropelou 4, mas é pobre, cumpriu bom tempo na cadeia. Vejam bem, não matou ninguém. Pessoal, são muitos comentários, não tem um que defenda, claro.
Ainda bem, né, que defenda o Marcinho. Lamentável. Lamentável. Vamos pedir justiça. Né? Panelaço, sei lá, é complicado. Esse Marcinho aqui, o mais incrível não é ele, é o pai dele. O pai dele é um tremendo de um mentiroso, cara de pau. Bom, eu agradeço aqui a reportagem do Rio de Janeiro, do Globo Esporte, nossos parceiros, né, do G1, e o Davi Barros. Davi Barros, um grande abraço. Estação Imprensa é o seu canal.